Gente querida e maravilhosa, estamos aqui aproveitando os nossos últimos instantes de bateria, porque a gente não tem um ambiente propício para a gente poder evangelizar, né? E a gente evangeliza como pode, né? É diferente da gente ter todas as condições, né? Porque o mundo, o que o mundo procura, né? O mundo ele está procurando mais o dinheiro. E no caso, a evangelização muitas vezes ela é contaminada pelos interesses do mundo. Porque aqui o livro de Judas, nós estamos lendo o livro de Judas, exemplo de castigo dos falsos mestres. Então, a Bíblia está falando que tem os falsos mestres. Capítulo 7. Eu fui campeã, né, na corrida de Judas, né, homenageando o apóstolo Judas, né, lá em Bangu. Então, muita felicidade, foi um momento muito feliz. Então, eu estou passando justamente o exemplo que foi escrito, né, na Bíblia por Judas, porque a gente tem que ler a Bíblia e a Bíblia é que tem que ser passada. E está falando, portanto, embora conheçais tudo perfeitamente, quero vos lembrar que o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, mandou em seguida para a ruína os que não quiseram crer, e que ele continua conservando sob as trevas, né? Em cadeias eternas, para o juízo do grande dia, aqueles anjos que não mantiveram a sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada. Então, gente, os anjos que não tiveram a dignidade, Deus está conservando nas trevas. É o que está falando a palavra, né? Então, foram aqui na outra tradução está falando os anjos que não guardaram seu principado, deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Gente, os anjos que foram deserdados do céu estão nessas cadeias eternas das trevas. Então, gente, procura sair da igreja, não ficar se envolvendo em grupos, reuniões e laços para com anjos decaídos, porque são seres das trevas que já estão nessas cadeias das trevas. Deus ele já reservou a condenação às trevas para o grande dia. Você só vai se perder, vai se afundar num lodo de imundície. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo entregue à fornicação, como aquele e após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então é o que a gente fala para as pessoas, a igreja, ela muitas vezes maqueia. Ela fala, você vai ter muito dinheiro, você vai ter. Gente, quem se une a esse tipo de situação de trevas, o futuro é o fogo eterno, está bem explícito aqui na Bíblia, e a gente não pode se privar disso. Mesmo que você fala, não, se você não falar isso, você vai perder o seu celular, vai perder a sua casinha, vai perder. Mas os apóstolos, gente, foram pessoas que viveram uma fé, não estão preocupados, porque as pessoas falam assim, olha, você tem que se aliar a uma religião. Os apóstolos, eles estão acima disso. Quem está numa religião está vivendo uma situação boa. Mas que os apóstolos daquela época já estavam numa situação acima. Eles viviam na graça de Deus, ouvindo a Deus, não estavam submetidos ao sistema do mundo, né? E, contudo, também este, semelhantemente, é porque as pessoas acham que vão ser salvas se filiarem a uma religião, né? Não, isso é um erro tenebroso, né? Não, eu estou na religião, então eu estou salvo.
você vai ver a Deus, você vai poder sair, você vai poder cura, você vai escutar pessoas, vai ser bom. Mas isso você vai falar, aqueles apóstolos estão acima disso. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Cuidado para você ser uma pessoa indigna perante Deus. É o que está acontecendo. Gente, é doença, muita gente doente. Por que está acontecendo tanta coisa ruim, violência no mundo, tanta maldade? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então você vê a batalha que houve com o arcanjo Miguel. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Então as pessoas se corrompem. Elas vão beber sangue dos animais. Mas isso, gente, tem que ser respeitado. Cada um na sua religião. O problema é quando a pessoa quer dar uma de cristão e faz esse tipo de coisa. Porque quem é de outras religiões, antigamente, as outras pessoas respeitavam o cristianismo, essa época da igreja, de quaresma, não iam fazer laços de feitiçaria, de maldade. Hoje em dia não, as pessoas estão falando abertamente: Satanás, e vamos fazer obras malignas, e vamos nos envolver em reuniões. Então, reunião é quem? Eu, cristão, Satanás, diabo, tudo sentadinho na mesa com as pessoas santas e todo mundo. Jesus, ele expulsava. Hoje em dia a igreja está sentando para fazer reunião com todo mundo direitinho, mais o diabo, mais Satanás, está todo mundo ali direitinho na reunião. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e permaneceram na contradição de Coré. Então, ai das pessoas, né? Estes são manchas em vossas festas de amor. Então, isso tudo mancha a fé, né? Branqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, são nuvens sem água levadas pelo vento de uma para outra parte. Então, as pessoas estão assim. Elas se envolvem nessas nuvens, né? Essas nuvens de laços, de negatividades, para quê? Para tentar iludir um mundo de Alice que Satanás é rei. É um rei que é uma nuvem que passa, né? Satanás, ele é um rei naquele momento. Depois Jesus acabou aquela nuvem, é a verdade. Qual é a verdade? Jesus, ele é rei. Ele vive e reina para sempre. Satanás, ele tem que ficar doente para reinar. Porque ele não é rei de nada, então ele tem que fazer todo mundo se perder para ele ter um reino. Ele é uma pessoa maldita, desgraçada, e todo mundo tem que se envolver nessa energia desgraçada, maligna. E as pessoas ficam levadas pelo vento. De uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. São pessoas totalmente desgraçadas. É o que está acontecendo, né? Então, gente, vamos pedir a Deus, porque vamos pedir às pessoas para que deixem, né, essas obras, porque a gente tem que falar que o nosso futuro é a nossa salvação. E essa situação maldita, onde muitos estão envolvidos, é o caminho da morte, né? Do inferno, onde todos estarão no fogo eterno, como diz aqui a leitura, né? Bem clara mesmo, para sempre, porque o céu, esse povo todo, esses espíritos imundos, esses anjos decaídos e essas obras, né, essas pessoas malditas, discípulos malditos, já foram expulsos do céu, né? O arcanjo Miguel. Então o lugar lá já está reservado para as pessoas que estão
no sangue do Senhor Jesus. Jesus está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Gente, não se iluda. Quem morreu nessa obra maldita já está expulso do céu. Satanás está expulso. Tá aqui na leitura. Miguel já expulsou. Tá bom? Fica com Jesus. Gente querida e maravilhosa, estamos aqui aproveitando os nossos últimos instantes de bateria, porque a gente não tem um ambiente propício para a gente poder evangelizar, né? E a gente evangeliza como pode, né? É diferente da gente ter todas as condições, né? Porque o mundo, o que o mundo procura, né? O mundo ele está procurando mais o dinheiro. E no caso, a evangelização muitas vezes ela é contaminada pelos interesses do mundo. Porque aqui o livro de Judas, nós estamos lendo o livro de Judas, exemplo de castigo dos falsos mestres. Então, a Bíblia está falando que tem os falsos mestres. Capítulo 7. Eu fui campeã, né, na corrida de Judas, né, homenageando o apóstolo Judas, né, lá em Bangu. Então, muita felicidade, foi um momento muito feliz. Então, eu estou passando justamente o exemplo que foi escrito, né, na Bíblia por Judas, porque a gente tem que ler a Bíblia e a Bíblia é que tem que ser passada. E está falando, portanto, embora conheçais tudo perfeitamente, quero vos lembrar que o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, mandou em seguida para a ruína os que não quiseram crer, e que ele continua conservando sob as trevas, né? Em cadeias eternas para o juízo do grande dia aqueles anjos que não mantiveram a sua dignidade, mas abandonaram sua própria morada. Então, gente, os anjos que não tiveram a dignidade, Deus está conservando nas trevas. É o que está falando a palavra, né? Então, foram aqui na outra tradução está falando os anjos que não guardaram seu principado, deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas.